Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí começar agora uma seara de vídeos sobre distâncias no espaço. A gente vai começar com essa aula com a distância entre dois pontos no espaço. E a gente vai continuar nas próximas aulas falando distância de um ponto a uma reta, distância de um ponto a um plano, distância entre duas retas, entre dois planos, tudo no espaço, tudo bem? A gente já viu a aula sobre distância entre dois pontos? Sim, mas distância entre dois pontos no plano, tá? Então, se eu estou lá no plano cartesiano, tudo bem? A distância, eu tenho dois pontos lá, um ponto A que tem as coordenadas xa, ya, e o ponto B que tem as coordenadas xb, yb. A distância vai ser dada por essa fórmula, vai ser a raiz quadrada da diferença entre as coordenadas x, né, x de b menos x de a, ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas b ao quadrado, ou seja, y de b menos y de a ao quadrado. Agora a gente vai para o espaço, agora a gente já tem uma terceira coordenada aí, que é o z. Será que é só acrescentar aqui mais, dentro dessa raiz, mais a diferença dos z's ao quadrado, né? O z de b menos o z de a ao quadrado? Sim, é só isso, né? Na verdade, se você quiser calcular a distância entre dois pontos em qualquer dimensão, é só você pegar a diferença entre cada coordenada dos dois pontos, elevar tudo ao quadrado, somar todos esses quadrados que você calculou e tirar a raiz de todo mundo, tudo bem? Isso vale para qualquer dimensão, tanto aqui no plano com duas dimensões, como no espaço que a gente vai ver para três, tá? Então a fórmula é essa, mas agora a gente vai ver a demonstração, como que a gente chega aqui de fato, é só acrescentar aqui o mais z de b menos z de a ao quadrado quando a gente está no espaço. Então vamos lá, eu estou no espaço, lá ó, tenho x, tenho y e tenho z. E eu tenho dois pontos, tá? O ponto A que tem as coordenadas x de a, y de a, z de a, e o ponto B, que tem as coordenadas x de b, y de b, z de b, tudo bem? Eu vou supor aqui que o x de b e o x de a, o y de b, o y de a e o z de b e o z de a são todos diferentes. Porque se um deles forem iguais, vamos supor que o z de b é igual ao z de a, né? Fica tudo no mesmo plano. Aí a gente cai na fórmula que a gente acabou de ver, tá? Eu vou supor que é tudo diferente, porque aí a gente consegue fazer um paralelepípedo em que os vértices opostos aqui são exatamente os pontos A e os pontos B, né? Que é o ponto A, que a gente já viu que é essas coordenadas, e o ponto B, que são as coordenadas, tá? Então a gente fez um paralelepípedo em que os vértices opostos são justamente o A e o B, tudo bem? E a gente fez esse paralelepípedo de forma seguinte, ó. Se você pegar todos esses vértices aqui, ó, eles têm o mesmo Y que A. Se você pegar todos esses vértices aqui, ó, ele tem o mesmo... desculpa, esses daqui, ó, tem o mesmo x de A. Desculpa, né? Aqui, ó, o A tem esse um certo x, esse tem o mesmo x de A, esse tem o mesmo x de A, esse tem o mesmo x de A. Tudo bem? Se você pegar lá atrás, vai ter aí sim, vai ter tudo o mesmo y de A. A base tem todo mundo o mesmo z de A. Tudo bem? No caso aqui, essa parte da frente, ó, todo mundo tem o mesmo y de B. O topo tem todo mundo o mesmo z, tem a mesma altura de B, tá? E essa parte aqui, ó, tem todos os vértices, tem o mesmo x de B, tudo bem? Eu fiz dessa forma esse paralelepípedo. E eu vou marcar esse ponto C aqui, tá? Esse ponto C aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, ele tem, se você pegar, ó, ele tem o mesmo x do B, ele também tem o mesmo y do B, tudo bem? Ó, esse ponto aqui, ó, ele pega o B e só muda a altura. Ele não muda o x e muda o y, tá? Do B para o C, ó, ele só mudou a altura, ele só mudou o z, tá? Mas ele continua com o mesmo x e o mesmo y do C. Por quê? Ele está aqui no vértice do mesmo y, e ele, na face com o mesmo y do B, e ele está nessa face aqui também, lateral, que não dá para ver direitinho, que é o mesmo x do B. Então, esse ponto C tem o mesmo x e o mesmo y do B. Só que o z eu mudei a altura. Ele ficou com que altura? Ele ficou aqui na base, e a base são todo mundo que tem o mesmo z do A. Então, ele vai ter o z do A, tudo bem? Então, esse ponto C, ele tem o x do B, ele tem o y do B, só que ele tem a coordenada dele z é igual o z do A, tá? E aí, o que a gente quer calcular? Ó, eu deixei um pouquinho mais transparente para a gente conseguir enxergar lá dentro. A gente quer calcular, no fundo, a diagonal desse paralelepípedo. Porque a diagonal desse paralelepípedo não é justamente a distância de A até B, e eu não quero a distância entre os dois pontos. O meu objetivo aqui é calcular a distância entre A e B. Por isso que eu montei esse paralelepípedo, tá? Então, eu quero justamente
a distância entre a B, ou seja, eu quero a diagonal desse paralelepípedo, que é essa reta azul aqui, ó. Eu quero esse tamanho dessa diagonal, tudo bem? Só que eu vou calcular antes essa diagonal só da base, porque a diagonal só da base eu sei calcular. Vai ser mais ou menos como calcular da distância de 2 pontos lá no plano, tá? Eu vou calcular primeiro essa diagonal de A até C, que é só a diagonal da base, para depois calcular essa diagonal do paralelepípedo todo, tá? Mas antes, vamos ver quais são os tamanhos dos meus paralelepípedos, quais são os comprimentos, né? As dimensões do meu paralelepípedo. Primeiro, aqui a parte de base, de baixo, ó. Esse daqui, ó, esse vértice aqui, eu quero ver essa distância aqui, ó, para ver qual que é o comprimento do meu paralelepípedo, tá? Esse ponto aqui, ó, se você ver, ele tem o mesmo x do A. E o ponto onde que termina tem o mesmo x do B. Então, eu quero ver a distância do x do A até o x do B. Qual que é a distância do x do A até o x do B? É x de B menos x de A. Então, o comprimento desse paralelepípedo é x de B menos x de A, tá? E se você pegar aqui a profundidade desse paralelepípedo, a profundidade desse paralelepípedo, aí, ó, se você pegar do ponto A, ok? Que tem um certo y, que é o y do A, até esse ponto aqui, ó, esse ponto, ó, todas essas faces aqui, ó, toda essa face aqui tem o mesmo y do B. Então, eu quero a distância do y do A até o y do B. Isso vai ser a profundidade. Qual que é a distância do y de A até o y de B? É o y de B menos y de A, né? O y final menos y inicial. E a altura vai ser a mesma coisa, né? A altura eu vou pegar a distância aqui da base até o topo. A base a gente já viu que é o z do A, o topo a gente já viu que é o z do B. Qual que é a distância de z de A até z de B? Vai ser o quê? Z de B menos z de A, tá? Então, eu já sei quais são as dimensões do paralelepípedo. Comprimento x de B menos x de A, profundidade y de B menos y de A e altura z de B menos z de A. Agora dá para calcular essa diagonal da base, a distância de A até C. Se você ver, a gente tem um triângulo aqui, ó, AC com esse vértice aqui, ó. Vamos montar esse triângulo aqui, ó. Tá esse triângulo aqui, ó. Tem o A, tem o C. Aqui tem a retinha preta, que vai ser a diagonal de AC, ou seja, a distância de AC. Esse cateto aqui, ó, vai ser o y de B menos y de A. Esse outro cateto aqui vai ser o x de B menos x de A, que eu tenho um triângulo aqui, retângulo, tudo bem? Num triângulo retângulo, a gente pode usar Pitágoras, que é o quê? A hipotenusa, que é o d de AC ao quadrado, é igual à soma no quadrado dos catetos. Ou seja, vai ser o x de B menos x de A ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto, que é o y de B menos y de A ao quadrado, tá? Daria para calcular já a distância de AC, é só passar esse quadrado para lá, raiz, e aí a gente chega numa forma bem parecida com a distância no plano, porque justamente a gente está primeiro calculando em cima de um plano, tudo bem? Mas eu vou manter esse d ao quadrado de AC. Então, olha só, a gente tem uma outra informação aqui, ó, que a distância de A até C ao quadrado vai ser essa coisinha aqui, né? Que é x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Agora, a gente consegue calcular essa distância de AB que a gente quer, que é a diagonal do paralelepípedo. Se a gente ver, a gente tem um outro triângulo retângulo aqui, ó. Se você pegar de A, B, C, ó, A, B, que é a diagonal que a gente quer calcular do paralelepípedo, né? Que é a distância de A até B. E o C aqui, ó, essa retinha preta, a gente já calculou, que é a distância de A até C, tá aqui, ó, tá? E aí a gente tem aqui a altura. A altura vai ser o quê? Z de B menos Z de A. De novo, a gente tem um triângulo retângulo, de novo já Pitágoras, que fala o quê? Que a hipotenusa, que é a distância de AB ao quadrado, vai ser a soma no quadrado dos catetos, ou seja, vai ser o cateto, distância de AC ao quadrado, mais o outro cateto, ZB menos ZA ao quadrado. E aí, se eu passar esse quadrado para a raiz, eu chego nisso. Agora só falta o quê? Só falta trocar a distância de AC ao quadrado, a distância de AC ao quadrado eu vou trocar por isso daqui, né? X de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. E aí eu chego na fórmula da distância entre dois pontos no espaço, tá? Então perceba que de fato era só acrescentar esse z de B menos z de A ao quadrado, mas a gente fez a demonstração, tudo bem? Então a distância entre dois pontos não importa se está no plano, se está no espaço, se está no espaço com 4, com 5, com 10 dimensões. Você sempre vai pegar a distância em dois pontos, você pega a diferença, ou seja, a subtração entre cada coordenada correspondente, eleva todas essas subtrações ao quadrado, soma todos esses quadrados que você calculou e aí você extrai essa raiz. Você calculou a distância entre dois pontos. Vamos ver com o exercício? Ó. Calcule a distância entre os pontos A, 2, 1, menos 1 e B, 3, menos 1, 3. Então vamos lá, calcular. Eu quero a distância de A até B. A gente acabou de ver que a distância entre A e B é uma raiz quadrada do quê?
Eu vou pegar lá o x de b menos o x de a ao quadrado, mais o y de b menos y de a ao quadrado, mais o z de b menos o z de a ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Distância de AB vai ser o quê? Raiz quadrada, x de b, ó. X de b é 3 menos o x de a, que é 2. 3 menos 2 ao quadrado, mais o y de b, que é menos 1, menos o y de a, que é 1, ao quadrado, mais o z de b, que é 3, menos o z de a, que é menos 1. Cuidado que aqui tem 2 menos. Esse é o menos da fórmula. E esse menos é porque o z do a é menos, tá? E aí eu vou tirar a raiz de tudo isso daqui. Distância de a até b vai ser aqui 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado. Mais aqui, menos 1 com menos 1 dá menos 2 ao quadrado. Mais aqui, menos com menos é mais. 3 mais 1 dá 4 ao quadrado. Então, a distância de A até B, 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, 4 ao quadrado dá 16. Agora é só somar, que vai dar 16 mais 4, 20 mais 1, 21. Então, qual que é a distância entre esse ponto A e esse ponto B? É raiz de 21, tudo bem? Espero que tenham gostado aí dessa aula. Abraços e bons estudos a todos.